estamos falando sobre o livro de Jó, no estudo sistemático sobre as 7 provações de Jó. Falamos já sobre as finanças, provação de Jó nas suas amizades, nos seus amigos. Quem encontrou capítulo 2 de Jó, versículo de número 11, diz amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, e não conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Amém? Curve a sua cabeça. Espírito Santo, fala conosco. Carecemos de ouvir a sua voz, porque estamos aqui para ouvir a tua palavra. Consola-nos, Pai. Responde-nos, Senhor. Se alguém aqui chegou procurando resposta, que essa venha a ser a noite a qual o Senhor vai responder aos teus filhos pela tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Tome seu assento, adorando a Deus. Como citei, nós estamos falando já a 5ª aprovação de Jó. Depois desta quarta-feira, nós teremos mais 2 quarta-feiras, encerrando assim então esse estudo do livro de Jó, a qual tem sido uma bênção do céu. Primeira quarta-feira, só relembrando, nós falamos sobre as finanças de Jó, o ataque do diabo contra as suas finanças. Nós sabemos que Jó perdeu tudo que tinha, toda a sua riqueza, os seus bens, e nos ensinou sobre o desapego, sobre não colocar o coração nas coisas terrenas. Na segunda quarta-feira nós falamos sobre a aprovação de Jó na sua descendência. Jó perdeu, além dos seus bens, além do gado, além dos bois, além dos camelos, além dos jumentos, todos os seus bens, e também aqueles que estavam a seu serviço também morreram. Além de Jó perder tudo que tinha, ele perdeu também os seus filhos, 10 filhos, quando estavam celebrando o aniversário do filho caçula. A casa onde eles estavam confraternizando caiu sobre os filhos e matou a todos. Só quem é pai, quem é mãe, sabe da dor de perder um filho. Só quem passou pela dor da perda sabe qual é a tamanha dor de perder os seus filhos ou seu filho. Nós também mencionamos aqui que o diabo, quando quer atacar aos pais, ele vai contra os filhos. Nós também falamos que Deus, ele preza pela nossa descendência, que aquilo que Deus tem para nós se estende aos nossos filhos, se estende à nossa descendência. Aqui nós também entendemos que Deus, ele preserva os nossos filhos, ele tem abençoado os nossos filhos pela bênção que tem em nós, pela promessa de Deus sobre a nossa vida. Os nossos filhos também são abençoados. Falamos na terceira quarta-feira sobre a aprovação de Jó na sua saúde. Passou-se um período de tempo da aprovação de Jó nas suas finanças e também na sua descendência. Passa um período de tempo que não se sabe qual tempo foi. O fato é que a aprovação de Jó durou de 8 a 10 anos. Nesse tempo, passou-se um período a qual Satanás se apresenta no céu. Deus então faz a mesma pergunta para ele da primeira vez: viste o meu servo Jó, que continua sendo fiel? Deus ainda deu mais um atributo a Jó, que Jó, além de ser reto, além de ser correto, além de ser fiel a Deus,
além de se desviar do mal, ainda permaneceu sendo fiel. Permaneceu na presença de Deus mesmo em meio às perdas. Satanás então diz: o que o homem tem dará por sua vida. Toca nele para ver se ele não nega o Senhor. Aí Deus então dá liberdade ao diabo, autorização ao diabo para tocar Jó. Porque nós entendemos que o diabo, para agir, ele precisa de autorização divina. O diabo não age como quer, com quem quer e na maneira que quer. Deus tem limite estabelecido para a ação do diabo nas nossas vidas. Nós também entendemos que Jó passou por muitas situações na sua saúde. A doença que Jó foi acometido foi furunculose estafilocócica generalizada. Essa doença afeta os ossos, a pele, as cartilagens do corpo. Nós vimos aqui por referências bíblicas que Jó perdeu as cartilagens, como a orelha caiu, o nariz quebrou, os dentes caíram, a sua pele era gretada, os tumores saíam, vermes de dentro da sua carne. A sua boca tinha tumores, a qual Jó no seu livro fala que o meu paladar se tornou amargo, porque quando ele ia mastigar, os tumores estouravam e a secreção misturava com o alimento, ele não conseguiria digerir o alimento. Também o texto fala que o sofrimento dele era tanto que quando ele tentava dormir, pesadelos o assombrava, os nervos tensionavam, as câimbras o incomodavam e os seus ossos partiam dentro da carne. Jó escolheu um monte de cinza e um caco de telha era uma ferramenta, porque ele perdeu as unhas, ele não conseguia se coçar, raspar os seus tumores. Então o que o consolava era um caco de telha em cima do monte de cinza. Essa era a situação que Jó se encontrava. Hoje, quarta-feira passada, nós falamos sobre a aprovação de Jó no seu casamento. E nós entendemos que a mulher de Jó não suporta e pede a Jó para fazer o seu último culto. Às vezes a gente lê e não compreende, porque o livro diz que a mulher de Jó dizendo: ignora o teu Deus, abandona o teu Deus e morre. Quando na verdade ela está dizendo: faça uma última adoração a Deus e se deixe morrer. Aí Jó fala para ela: está desviando, mulher, está se esquecendo do bem do Senhor e não está aceitando o mal, se esqueceu de tudo quanto Deus já fez para você e agora está falando tal como uma desviada, tal como uma louca. Porventura receberíamos o bem do Senhor e não saberíamos receber o mal. Era dele, ele nos deu e ele tomou, louvado seja o nome dele. E a gente entendeu que Jó, ele clama pela presença da sua esposa. Ele diz em um dos capítulos do livro de Jó: eu sinto falta daquela que alegrava a minha casa em volta da minha mesa. Jó fala: sinto saudade daqueles que alegravam a minha mesa, os filhos. Jó também, na angústia da sua alma, naquele momento de provação, ele fala: clamei, implorei para aqueles que estavam junto de mim, os meus íntimos, os meus amigos, os meus servos ficassem comigo, e ninguém quis ficar comigo. A mulher de Jó não suporta o seu sofrimento, não aguenta o seu cheiro. No livro ele diz assim: a minha mulher não suportou o bafo de minha boca, o hálito de minha boca, e foi embora. Jó estava apodrecendo em vida, Jó estava fedendo e ninguém conseguia chegar perto dele. Todos vão embora. E hoje nós vamos falar sobre a aprovação de Jó nos seus amigos. É interessante que quando a gente estuda o livro de Jó, a gente adquire muitos conhecimentos, a gente aprende muito com a vida de Jó, como por exemplo, o justo também padece, o crente também sofre. É algo que a gente aprende no livro de Jó. Todos nós temos tempos de declínio na nossa vida. É tão verdade que no capítulo de número 3 de Jó,
no versículo de número 13, até o verso de número 13, do 1 ao 13, nós vemos aqui a lamúria de Jó. Perceba que Jó, no capítulo de número 3, verso de número 1, ele diz assim, ó: depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas, e a sombra da morte habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e suave música não entra nela. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espera a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse. Porque já agora jazera e repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim. O que já está dizendo? O já está dizendo: por que eu não morri antes de nascer? Amaldiçoado seja o dia e não seja contado entre os anos. Que o meu aniversário não seja lembrado, é o que ele está dizendo. Que o dia do meu aniversário passe sem ser notado. E se quando eu nasci, que a minha mãe não me desse leite e que eu morresse de fome. Esse era o clamor de Jó, tal o seu sofrimento. Quantos de nós não passamos por tal declínio na nossa vida? Muitas vezes pedindo para Deus: porque nasci, porque vivo essa vida, porque vivo nessa casa, porque vivo nessa família, porque estou nessa situação. É normal, grandes homens da Bíblia passaram pelo seu declínio espiritual. Quem não conhece Elias? Elias foi guerreiro com profetas de Baal e Azera, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azera, e ele guerreia fazendo aquele desafio, mata aqueles profetas, faz uma oração curta, e Deus manda fogo do céu sobre o altar, desce dali e faz uma oração para encerrar uma seca de 3 anos que ele mesmo profetizou que aconteceria. E quando ele ora, o moço fala: não vejo nada. Depois de 3 vezes ir ao horizonte para ver, além de uma nuvem do tamanho de a mão de um homem. E Elias então fala: corre, meu filho, porque já ouço o barulho de uma grande chuva. E chove. E depois que tudo isso acontece, ele recebe uma notícia de Jezabel, que ela receberia a sua cabeça. Assim como ele matou os seus profetas, ele também morreria. Elias desvia, vai para o deserto, procura um zimbro, entra debaixo e pede a morte. Abandona o seu servo na primeira cidade que encontra. Ele está querendo dizer que abandona o ministério profético. Entra debaixo de um zimbro e procura a morte. O anjo chega e o alimenta, ele come, se acorda, come e volta a dormir. O anjo vem e o desperta, dá pão para ele, fala: muito longa é a sua jornada. Com a força daquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites. Chegou no monte a qual Deus falou para ele subir, ele entra no pé do monte, encontra uma montanha e entra dentro. Deus se manifesta na boca da caverna e fala: o que você está fazendo aí, homem? No lugar dele ficar maravilhado com a presença de Deus que era manifesta diante dele, ele começa com as suas lamúrias. Morreram todos os profetas, mataram todos quem eu conhecia, como se não bastasse, só restou eu, e agora buscam pela minha vida. Deus olha para ele e fala assim: você não sabe de nada, meu filho. Na verdade só não resta você, ainda tem 7.000 que eu sustentei e mantive vivo, que estão com os joelhos dobrados ao seu favor, e é por essa razão que você não morreu, e você não é o único. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus com essas questões, com esses questionamentos e murmurações,
achando que nós somos o único passando tal problema, tal dificuldade, tal situação. Nós vemos o milagre de Deus acontecer na nossa vida todos os dias. É tão verdade que a gente está vivo. Muitos não passaram pelo Covid, muitos não viraram o ano, e Deus te sustentou com vida e saúde. E esse ano já estamos no segundo mês, e Deus está esperando de você uma palavra de ânimo. Deus está esperando de você uma palavra de vigor. Porque enquanto você está aí murmurando, questionando, em declínio pessoal e espiritual, o céu está dizendo: reaja, porque não é só você que sofre. Reage, porque não é só você nessa situação. Reaja, porque você não é o único. O céu está dizendo: eu entendo os seus declínios. O errado do homem e da mulher de Deus não é os seus altos e baixos, porque isso é normal. O errado é a gente estar no vale e querer permanecer no vale. Eu estou no vale, mas entendo que o vale na minha vida é passageiro. O vale na tua vida tem propósito. Deus tem propósito no seu sofrimento, assim como Deus tinha propósito no sofrimento de Jó. Não há nada na nossa vida que aconteça por acaso. O Deus que coloca ponto final é também o Deus que dá início numa grande história para a nossa vida. O mesmo Deus que abre porta é o Deus que fecha. Fato é, o Deus que é dono do ouro, o Deus que é dono da prata, o Deus que é médico dos médicos, doutor por excelência, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que é doutor, aquele que é advogado, aquele que é justo. Ele diz para nós nessa noite, para quem quer ouvir: levante do seu declínio espiritual, porque eu estou trabalhando ao teu favor. Eu vou levantar você com mão forte, porque a situação que você está não é o seu lugar. Jó, no capítulo de número 9, no versículo de número 32, Jó fica numa situação a qual ele fica acuado, e ele olha para o céu e chama Deus para o tapa. Chama. Jó fica numa situação tão complicada na sua vida, que ele olha para o céu, e no verso de número 32, do capítulo de número 9, ele diz assim: porque ele não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente em juízo. O que ele quis dizer é porque ele não é homem igual eu, porque se ele fosse homem igual eu, isso comigo não aconteceria. No verso de número 33 ele diz assim: não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos. Ele diz: é que não tem ninguém que medie o que está acontecendo comigo. É diferente de nós nos dias de hoje, como falei aqui. Hoje nós temos o Espírito Santo, que é o nosso intercessor, o nosso mediador. O diabo quer destruir a tua casa, o diabo quer destruir a sua vida. O diabo chega diante de Deus e fala: está vendo ela? Está vendo ele? Aí Deus até tem a intenção de provar você, para mostrar para o diabo que você consegue vencer. Aí mas vem Jesus de Nazaré dizendo: ah, Pai, eu vim de lá como advogado daqueles fiéis que lá ficaram. Oh, aleluia! E é por isso que eu vim aqui nesse púlpito para pregar que Deus não vai deixar você falir. Deus não vai acabar com o teu casamento. Deus não vai deixar o diabo tocar na tua saúde. Deus não vai deixar o diabo tocar na tua descendência. E hoje eu venho como voz profética para dizer que Deus vai selecionar pessoas ao seu lado, vai tirar os amigos infiéis e vai manter do teu lado os amigos fiéis. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo vivendo no tempo da graça, a qual o Espírito Santo nos ajuda. Em Jesus de Nazaré, diante de Deus, o nosso justo advogado. Aleluia! 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 Jó capítulo de número 2, verso de número 12, ele diz assim: e levantando de longe os olhos e não o conhecendo. Por quê? Os amigos levantaram os olhos de longe e não conheceram a Jó. Não conheceram porque não viram. E por que é que eles levantam os olhos e vendo não conheceram? Porque sentiram o cheiro. Dizem que
onde Jó estava. E é por isso que os amigos dizem, e levantando os olhos, não o conheceram, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto, sobre a cabeça lançaram pó ao ar. O judeu tem esse costume de rasgar o manto, de jogar pó sobre a cabeça, quando passam por uma grande tragédia, uma situação muito lastimável. Tal foi o costume que os amigos de Jó seguiram naquele momento de tragédia. Quando viram o seu amigo, sem o enxergar, sentiram o seu cheiro, o seu mau cheiro. No verso de número 13 diz: e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande, era o máximo do sofrimento de Jó. E por que eles se assentaram por 7 dias? Também como costume daquela época, um jejum absoluto, inclusive de palavras. Por 7 dias salvaria o doente, Deus faria um milagre. É tão verdade que os amigos se assentaram juntamente com ele na terra, e por 7 dias ficaram ali velando em jejum, esperando uma ação divina, e nada aconteceu. Após isso, os seus amigos começam a questionar Jó, começam a falar com Jó, começam a interrogá-lo. E perceba que quando eles vê que o jejum que eles fizeram não deu certo, eles falaram: certamente Jó pecou, porque não é comum alguém que teme a Deus passar por tal sofrimento. E o primeiro que fala é o mais velho, que é Elifas, o temanita. Temã, quem vinha de Temã eram os sábios, porque Temã era a terra da sabedoria, tal qual Abacuque fala da origem de Deus. E no seu livro ele diz assim: Deus veio de Temã, porque Temã é a terra da sabedoria. O mais velho dos amigos de Jó, Elifaz, começa a falar. Quem era Elifaz? Elifaz era neto de Isaac, filho de Esaú. Ele é contado em Gênesis capítulo de número 36, do verso de número 4 ao verso de número 15. Falava com sabedoria, era um homem que falava com consciência, era um homem pensador. E no capítulo 4 até o capítulo de número 38, os amigos de Jó falam e Jó se justifica. Os amigos de Jó questionam e Jó responde se justificando. Elifas, por ser mais velho, faz o discurso mais longo. O discurso de Elifas toma 4 capítulos do livro de Jó. No capítulo de número 4, do 13 ao 15, Elifas fala a Jó e diz: eu sonhei e vi a morte rondando. Quando os meus olhos se fecharam, vi um vulto, a minha pele se arrepiou. Quando olhei, percebi que era a morte. Aí Jó, percebendo que a morte se aproximava dele, no capítulo de número 13, do verso de número 15, ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Aleluia! Estou nessa situação, mas ainda que ele me mate, eu confiarei no Senhor. Contudo, os meus caminhos permanecerão fiéis diante de Deus. Não é isso que vai me fazer murmurar, não é a morte me rondando que vai me fazer desviar. Eu esperarei no Senhor. Glória a Deus. Elifas fala que Jó pecou, por isso sofre. Elifas acusa Jó de adultério e pecados. É um discurso muito duro de Elifas, alguém que precisava dos melhores amigos um consolo. Um chega e diz: você está assim porque você pecou, por isso você está sofrendo. Acusa Jó de adultério,
Fala, você está assim porque você adulterou. Você está assim porque certamente os seus funcionários, alguém você defraudou. Alguma coisa você fez para você estar assim. Agora imagine você na situação de Jó, sabendo que você nada fez. Aí o melhor amigo, o mais sábio, o mais idôneo, o mais velho, aquele que você pararia para ouvir o conselho, dizendo para ele, sem ele ter culpa alguma, você errou, você pecou. Por isso que você está nessa situação. Certamente você adulterou. Certamente você defraudou alguém. Certamente você ignorou os pobres. Quando Jó no seu livro diz que ele atendia os necessitados, não deixava de sair da sua presença a viúva sem ser amparada. Jó, no contexto de sociedade, de cultura, onde era normal homens ricos ter servos, ter escravos, Jó não tinha escravos. Jó tinha homens aos seus serviços. Isso quer dizer que quando era normal ter escravos, ele pagava salário para quem trabalhava para ele. Porque mesmo no tempo da normalidade da escravidão, ele abençoava quem estava ao seu lado. Agora imagina ele ouvindo do seu melhor amigo, dizendo, você pecou, você errou. Aí vem o segundo amigo de Jó, Bildade, neto de Abraão, com Quetura. Quetura, depois que Sara morre, Abraão casa com Quetura. E tem um filho por nome de Suá, que é pai de Bildade. E ele tem um discurso mais amargo. Ele tem um discurso mais ácido, mais venenoso. No capítulo de número 8, do verso de número 4, capítulo de número 8 de Jó, no verso número 4, ele diz, se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. O que ele está querendo dizer? Os seus filhos mereceram morrer porque pecaram contra Deus. E nós entendemos aqui que Jó era inteiro. A família de Jó era uma bênção. Os filhos de Jó eram uma bênção. É tal verdade que quando Jó ia levantar altar de adoração a Deus, para que Deus perdoasse o pecado dos seus filhos, ele não falava assim, Senhor, eu quero fazer um altar aqui para o Senhor perdoar o pecado dos meus filhos que estão pecando direto. Não. Jó fala assim, se porventura os meus filhos pecaram, Senhor, perdoa o pecado deles. Por que se porventura? Porque não era costume dos filhos de Jó pecar. Como se não bastasse, quando os filhos morrem, Jó não suporta, porque enquanto Jó perdeu o camelo, enquanto Jó perdeu o jumento, enquanto Jó perdeu o boi, enquanto Jó perdeu bens, ele faz matemática. Agora quando chega alguém e fala para ele, você perdeu os seus filhos, o texto bíblico diz que Jó então se jogou em terra, se prostrou. O termo ali, se prostrar, é desmaiou. E quando ele vai redobrando a consciência para poder assimilar tamanha dor, ele olha para o céu e fala, o Senhor me deu e o Senhor para si o tomou. Ó, certeza de Jó, eu sei exatamente onde meus filhos estão, porque eram homens e mulheres de Deus. Aí chega um dos amigos e fala, seus filhos mereceram morrer porque eram infiéis, porque pecaram contra Deus. Meu irmão, é só quem é pai aqui, é só quem é pai e quem é mãe sabe disso. Qual seria a sua atitude como pai e como mãe? Se alguém chegasse e falasse, mereceram morrer, é para morrer mesmo, aqueles meninos rebeldes. No mínimo você dava uma cadeirada se tivesse a cadeira perto. Se não tivesse nada para você bater, você atropelava. Vai embora daqui, vai caçar lugar. Os melhores amigos de Jó, no capítulo de número 18, Bildade ainda continua o seu discurso mais pesado do que ele faz. Elifas, ele diz assim no capítulo número 18, versos 1 ao 21, você não merece ter descendentes, você não merece ter que morrer sem descendentes. Você está nessa situação porque alguma coisa você fez tão ruim que você não merece, por isso que Deus matou os seus filhos.
Só tem amigos quando tudo vai bem, quando tem dinheiro para pagar pizza, para fazer churrasco no final de semana, para ir naquela viagem. Muitos só têm amigos quando tem alguma coisa a oferecer. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre amigos, porque existe 4 leis no mundo que nós estamos trazendo para a igreja e aplicando. 4 leis que se usam no mundo. Quais são elas? Primeiro, não tenha problema. Segundo, se você tem problema, resolva agora. Terceiro, se você tem problema e não consegue resolver o problema, maqueia ele, esconda ele. Se você tem problema, não consegue resolver e não consegue esconder, finja que está tudo bem e vai embora, porque você incomoda. Essa é a lei do mundo e a gente está aplicando na igreja. A gente está trazendo para a igreja. A gente pratica isso na igreja. Nós acreditamos na restauração do criminoso. Nós acreditamos na restauração do homossexual. Nós acreditamos na restauração do drogado, do dependente, do viciado. A gente só não acredita na restauração dos nossos irmãos na fé. Basta alguém tropeçar do nosso lado que a gente olha com um olhar de discriminação. E é por essa razão que tem uma leva de crentes se pendurando em corda, se matando, deprimindo, abandonando, indo embora. Foi embora. Por quê? Ah, não sei. É porque ele tinha algo que precisava ser atendido e não queria abrir. Porque na igreja, no lugar da igreja abraçar, a igreja discrimina e joga fora. A gente não sabe lidar com os erros dos nossos irmãos. A gente acha que na igreja todo mundo é perfeito, que a igreja é um salão de beleza e o evangelho maquia as pessoas. Só que evangelho que é evangelho não maquia. Evangelho transforma. Aleluia. Igreja não é lugar de gente maquiada, carinha bonita quando o coração está despedaçado, jeitinho de crente quando a vida está precisando de ajuda. E igreja que é igreja é hospital, não é salão de beleza. Não, aquele irmão é problemático. Não, aquela irmã é problemática. Pois exatamente o lugar dela é aqui, é na igreja. É esse lugar que é dos problemáticos. É esse lugar que é dos necessitados. Por quê? Porque quem não precisa de nada não vem. Tal é a parábola do homem que fez festa. Chamou o rico, chamou o amigo, chamou quem tinha, ninguém foi. Aí quando o cego voltou sem ninguém, falou assim: vai no beco, vai no balado, vai no boteco, vai na boca de fumo, vai na favela, vai lá e chama, que esses virão. A igreja é para isso, não é para buscar quem não precisa, mas é para alcançar quem necessita. É quem quer, é quem precisa. Mas na verdade a gente faz a igreja como um clube. Só vem quem eu quero, só participa quem eu quero, só tem oportunidade quem eu quero. Quando o céu está olhando para nós, está errado o contexto. O meu evangelho não é assim. O meu evangelho não maqueia. O meu evangelho transforma. Seja na presença de Deus que verdadeiramente você é. Se você está precisando de cura, confesse que você precisa. O princípio da cura está no reconhecimento que você diz: preciso de ajuda. Então que essa noite você possa ser alcançado pela palavra de Deus para ser curado do seu mal. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Mas eu assumi uma igreja, irmãos, que chegaram para mim e falaram assim: aquela irmã, quando você chegar, dá a carta para ela em branco, para ela escolher um lugar para ela ir, mas manda embora da tua igreja. Não aceita ela lá. Eu falei: oxi, por que não, irmão? É muito problemática. Eu amo gente problemática.
Porque se for para eu exercer um ministério só para pregar em culto de ensino, meu irmão, e entrar na minha casa e dormir, acabou para mim. O ministério pastoral tem que ter fundamento. Qual pastor? Eu tenho que ser incomodado. Eu tenho que aconselhar, eu tenho que chorar junto. Eu tenho que me alegrar junto também. Eu tenho que ver transformação, senão que legado nós vamos deixar? Se quando alguém olhar para a nossa vida, foi pastor, fez o quê? Fez nada não, só passou por lá, cobrava dízimo, pregava no culto de quarta-feira, às vezes no culto de domingo, aí foi embora. Não é para isso que eu vim, não. Eu vim para atender quem precisa, para ouvir quem está necessitado. E outra coisa, eu não vim como juiz, porque juiz é Deus. Eu vim aqui como mediador. Eu vim aqui para ouvir e levar diante de Deus as suas necessidades. Eu não vim aqui para julgar ninguém. Eu não vim aqui para punir ninguém. Mas agora, se a palavra pega na terceira costela, segura, porque a palavra deve ser pregada como ela é. Glória a Deus! Das alturas! Aleluia! A palavra deve ser pregada como ela é. Estou aqui no erro. Costumes mundanos que trazemos para a igreja, achamos que isso é normal. Não é. Aqui é lugar de acolher, não de abandonar. Quanta gente é abandonado, largado nos bancos, com promessa de Deus e ministério na vida. É igual os filhos de Corá. Os filhos de Corá, porque o pai pecaram, eles passaram quase uma geração inteira esquecidos. Por quê? Porque os filhos sofriam pelo pecado do pai. Não, fica não, desde que o pai dele era tribulado. O pai dele se levantou contra Moisés e Arão, e agora precisa. Não, meu irmão, não é assim que funciona. O evangelho tem o poder transformador. O evangelho tem o poder de transformar pessoas. E a partir do momento que a gente não acreditar que o evangelho transforma pessoas, irmão, a igreja deixou de ser igreja. Aleluia. A gente às vezes precisa levar um chacoalhão assim de Deus para a gente poder entender. Zofar é o terceiro amigo. Perceba que tanto Elifas quanto Bildade e quanto Zofar, eles fazem um discurso quase igual. Os três amigos, eles mudam a direção do discurso, mas não mudam a acusação sobre Jó. A acusação é a mesma, e um trazendo uma acusação pior do que a outra. Por exemplo, Elifaz acusa, dizendo, você pecou. Bildade sentencia ele, dizendo, você merece o que você está passando. Zofar então confronta. Zofar confessa seu pecado para você morrer logo, para você deixar de sofrer. Jó se irrita com os seus amigos, e no capítulo de número 16 do livro de Jó, do versículo de número 1 ao versículo de número 4, ele diz, então respondeu Jó e disse, tenho ouvido muita coisa como estas, todos vós sois consoladores molestos, porventura não terão fim essas palavras de vento, ou que te irrita, para assim responderem, falaria eu também como vós falais, se vocês estivessem na situação que eu estou, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma, ou amontoaria palavras contra vós, emanearia a cabeça contra vós, a minha cabeça, porque os amigos de Jó olhavam para ele, não é possível você estar nessa situação, não é normal você estar nessa situação. Eliú, o último amigo de Jó, o mais novo, o último a falar, descendente distante de Abraão, filho de Buz, o mais jovem dos 4 amigos, ele chega para Jó e fala, Jó, no capítulo de número 36, no verso de número 2, ele diz, espera-me um pouco, e mostrar-te-ei, Jó, que ainda há razão a favor de Deus. O que ele quis dizer? Eu ouvi Elifas, eu ouvi Eliabe, eu ouvi Zofar, mas uma coisa eu tenho para dizer, eu não sei se eles têm razão, ou se eles não têm razão. Eu não sei se a razão está com você, Jó, ou se a razão não está com você. Uma coisa eu sei, que Deus tem razão. Aleluia. Aleluia. Aí ele chega para Jó e fala, Jó, você sabe que Deus está trabalhando, você conhece os desígnios de Deus. E no capítulo de número 37, ele diz assim, a partir do verso número 12, então ela, segundo o seu prudente
roda para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável. Verso de número 13: seja para a correção, ou para a sua terra, ou para a sua beneficência, que o faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Aleluia! Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz das suas nuvens? Tens tu notícia do equilíbrio das nossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Onde como as tuas vestes aquecem quando do sul há uma calma sobre a terra? Ou entendeste como ele, os céus que estão firmes como um espelho fundido? Jó, você não entende os desígnios de Deus. Você está ouvindo muita coisa dos amigos, mas uma certeza você tem que ter, Jó, que a razão está na mão de Deus. É Deus que tem razão sobre tudo. Ele não se coloca no lugar de juiz. Ele não começa a julgar Jó. Ele se coloca, vê aquela situação e fala: eu não sei quem tem razão, eu só sei que tem uma membrana que separa o espiritual do natural, e Deus está trabalhando lá. Aleluia! Aleluia! Quanto vale um amigo verdadeiro? Quanto vale um amigo verdadeiro? Quantos amigos você tem? Quantos amigos você tem? Com mais de 10 anos de amizade. Porque, segundo a ciência, amigos verdadeiros, depois de 10 anos de amizade, isso sinaliza, depois de 7 a 10 anos de amizade, sinaliza que a amizade vai ser para a vida toda. Então eu faço uma pergunta: quantos amigos você tem com mais de 10 anos de amizade? Será que eles cabem no dedo de uma mão? Se você tiver mais de 5 amigos assim, meus parabéns, você é rico. Você é rico. Outra coisa, você é a média dos seus melhores amigos. Você é a média dos seus 5 melhores amigos. Provérbios capítulo número 13, verso número 20 diz assim, ó: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Salmo de número 1, verso de número 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta e se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei dele medita de dia e medita de noite. Aleluia! Você é a média, você é conhecido pelos seus 5 melhores amigos. Talvez o diabo esteja atacando você nas suas amizades, mas eu quero nessa noite orar pela tua vida, para que Deus possa colocar amigos fiéis ao seu lado. Por quê? Porque o maior perigo são amigos infiéis. Porque dos inimigos, Jedson, a gente espera tudo. Não é incomum você ser perseguido por quem não gosta de você. Quem não gosta de você, você espera traição. Quem não gosta de você, você espera uma palavra contrária. Quem não gosta de você, você espera uma acusação. Mas o que dói é quando aquele que você honra como amigo te trai. É aquele que você honra como amigo e ele te abandona na hora que você mais precisa. É o que mais dói. É os amigos infiéis. É aqueles quando você vai contar com eles, que você os procura e eles já não estão mais lá. Aleluia, aleluia. É aquele como Judas, que por não receber o que queria, traiu o nosso Cristo. Mas eu estou clamando a Deus que Deus coloque na nossa vida amigos como João, que quando Jesus estava na cruz pendurado, ele estava aos pés da cruz. Quando todo mundo foi embora, ele permaneceu lá, dizendo: eu fico com ele até o final. Deus vai colocar do seu lado verdadeiros amigos. Talvez não é aquele que te liga
gerações. Glória a Deus. Deus vai colocar amigos que sentem na sua mesa para trazer palavra de vida para a tua casa, porque tem amigos miseráveis que escolhem a cadeira da tua casa para falar mal do teu irmão, para falar mal do outro teu amigo, para falar mal do teu pastor, para falar mal da tua igreja, para falar mal de tudo. Longe de nós, amigos miseráveis, o céu está levantando amigos verdadeiros para estar ao teu lado, companheiro na oração, companheiro no jejum, companheiro na fidelidade a Deus. Quando a porta se fechar, Ele estará lá. Quando a crise no casamento chegar, Ele estará lá. Quando a crise na tua alma chegar, Ele estará ao teu lado. Nada vai apartá-lo do teu lado. Ombro amigo vai estar junto de você. Aleluia! É triste uma vida sem amigo. É bom ter amigo para conversar, para desabafar. É bom ter amigo para trocar ideia, para receber um conselho. Independente da idade, se a amizade é verdadeira, sempre vai ter um conselho de vida. Deus vai colocar ao seu lado amigos que comungem da mesma fé e do mesmo propósito para você crescer. Porque o pior é quando você tem amigos pequenos, pensamento pequeno, amigo que não tem promessa de Deus na vida, amigo que não quer voar, não quer conquistar, amigo que não quer progredir. Aí quando você está ao lado dele, que você tem um sonho e abre para ele não deixa você alçar voo, porque ele quer que você fique no mesmo nível raso que ele está. Quando você tenta decolar, ele te puxa para baixo, porque ele não suporta, né, você prosseguir. Cuidado com as amizades dos seus filhos, instrua seus filhos. Quem anda com sábio adquire sabedoria. Quem anda com tolo será tolo também. O proverbista dizendo. Porque, perceba, se você quer que teu filho curse uma faculdade e ele tiver amigos que não têm o desejo de cursar uma faculdade, dificilmente ele vai cursar uma faculdade. Se você tiver amigos que tem aquele pensamento, não vai dar certo, não vamos conseguir, não vamos chegar lá, certamente você também vai ter o mesmo pensamento de desistência, de inconstância, de não conquistar nada, de não adquirir nada. Escolha seus amigos, você tem o direito de escolha. Pastor, mas a Bíblia diz que é para a gente ser amigo de todo mundo. Não, a Bíblia diz seguir a paz com todo, não tem inimizade com ninguém. Agora escolha quem anda no teu carro, escolha quem toma café na tua casa, escolha quem comanda a intimidade do teu lar. Escolha, é o direito seu. Aleluia! Glória a Deus. Escolha. Amizades tóxicas que fazem mal, e você sabe que está fazendo mal, e mas que dó, teu irmão, deixa Deus levar para longe e que você vá para o céu. Você precisa entender que amizades tóxicas não deixam você viver plenamente. Pessoas que você abre o coração e depois que ela ouve de você, que ele ouve de você, ele vai pro amigo da esquina e fica falando a sua vida, difamando tua casa, banalizando o teu problema. Facebook não é teu amigo para quando você está em deprê fazer textão. O X não é, que é o antigo Twitter, não é teu amigo para você ficar tweetando. Aleluia. Instagram não é teu amigo para você ficar postando as suas depressões. Não é. A palavra do Senhor, quando te voltar amigo, você tem um amigo fiel que é Jesus de Nazaré. Se você tiver uma necessidade que amigo não puder te ouvir, entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre si, fala com teu pai em segredo, que você pode lhe voltar aos amigos, mas não
Quando vai te faltar o teu pai? Levante. Aleluia. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Deus vai restaurar amizades. Deus vai levantar verdadeiros amigos. E Deus também, eu falo em nome de Jesus isso, Deus também vai afastar de você amigos maus, falsos amigos, amigos miseráveis. Deus vai afastar de você, porque muita gente está deixando de viver o que Deus quer por causa do conselho de certos amigos. E eu falei aqui num desses cultos, que não me lembro qual, de pessoas que ficam dando ouvido a amigo. Se separa, porque eu me separei e tô legal. Abandona a família, porque eu abandonei e tô bem. Isso é conselho do diabo. Amigo não aconselha assim. Amigo, diante das agruras, quando não tem resposta, fala: vamos entrar num propósito de oração, que Deus vai entrar na nossa causa e vai trazer a resposta que precisamos. Aleluia. Talvez, diante das provações que nós estamos ministrando aqui nos cultos de quarta-feira, você esteja passando. E talvez você esteja passando na provação das suas amizades. Você foi traído, você foi abandonado quando mais precisava, você foi ignorado quando você precisou dos amigos. Agiram com você com infidelidade, com ingratidão. Você ajudou quando precisou de ajuda, não encontrou ninguém para lhe ajudar, e isso te machuca. O céu te cura hoje. Aleluia. E Deus está dizendo: eu vou restaurar verdadeiros amigos para você, para estar ao seu lado, para te ajudar, para estar contigo, para o que vier. Aleluia. 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 Olhe para a pessoa que está do seu lado, irmão. Olhe para a pessoa que está do seu lado e com carinho diga para ela: você tem um amigo. Você tem um amigo. Diga para ela: tu é crente. Diga assim: eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. Aleluia. Com pão e com suave é que os irmãos vivam em união. O que é isso? É amizade verdadeira, é união em Cristo, é corpo de Cristo. É incomum na igreja eu chegar e escolher o lugar do outro lado da fileira, porque o irmão ciclano está sentado lá e eu não gosto dele, porque a irmã ciclana está lá e o meu santo não bate com dela. Aqui não tem santo, aqui tem um Deus, e esse Deus vai nos curar, esse Deus vai nos sarar, para a gente ser unidos em Cristo como corpo. Eu quero orar com você. Curve a sua cabeça. Enquanto os irmãos adoram o nome do Senhor, curve a sua cabeça onde você está. Comece a apresentar diante de Deus as suas queixas. Fala para Ele. Fala: Senhor, levanta na minha vida verdadeiros amigos. Eu me frustrei